caros diáconos Reinald, Antônio Moraes, caros irmãos, nós chegamos hoje no finalzinho aí da nossa caminhada que nós fizemos junto com o povo da Antiga Aliança, começando lá desde Adão, percorrendo todos os grandes patriarcas, e fizemos todo esse caminho, essa história de salvação que Deus construiu para chegar até nós, escolhendo um povo e a partir daquele povo trazendo a salvação a todos os povos, o povo de Israel. E pegamos esse lema, inclusive, lá da Lumen Gentium, um documento Vaticano II sobre a igreja, um documento Luz dos Povos, né? A igreja, ela já estava prefigurada desde toda a eternidade e foi admiravelmente preparada no povo de Israel e na Antiga Aliança. E agora nós já vamos nos aproximando. Ontem já estávamos muito próximos com João Batista e hoje com São José. Eu dizia ontem como os dois se completam na preparação para que Cristo venha até nós, e a importância que os dois têm, o papel fundamental que tem para que nós tenhamos Cristo. Por isso a nossa gratidão muito grande a João Batista e a José também. Se nós fôssemos, eu estava pensando, pegar uma ordem cronológica mais rigorosa, como nós fizemos, né, nesses dias, talvez nós devêssemos até inverter. Talvez ontem deveria ser São José e hoje João Batista, talvez, né? Porque na verdade São José vem um pouco antes de Jesus, uma geração antes, para dizer assim, é pai do menino Jesus, cria aquela criança para que se torne um rapaz, para que seja homem, para que possa dar a vida por nós. Mas João Batista foi ali contemporâneo, né? Nasceram praticamente juntos, no mesmo ano, diferença de meses, veio à frente, preparou o caminho para Jesus, preparou um povo bem disposto. Cronologicamente a gente poderia inverter então, mas eu penso que assim, teologicamente considerando, é melhor manter do jeito que nós fizemos. João Batista, ele está mais ligado justamente a Elias, como vimos ontem, e ao Antigo Testamento. Ele se assemelha aos antigos profetas que vieram muitos séculos antes de Cristo, né? Inclusive quando Jesus pergunta aos discípulos, né, quem o povo anda dizendo aí que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, ou Elias, ou algum dos antigos profetas. Olha aí, como eles tinham ali alguma semelhança, né, que o senso comum dos fiéis percebia. São José não, São José, ele é um personagem que passa mais despercebido, quase que escondido ali no Evangelho. Pouco se fala sobre ele, e ele mesmo nada diz, não fala nada, silencioso, mas obediente o tempo todo. Nós vemos José, e a igreja sempre vai reconhecer isso. A gente vê a grandeza de um santo, de qualquer personagem da história da igreja ou da Antiga Aliança, pela grandeza da missão que lhe é dada. O mesmo vale para a Virgem Maria, né? Até o documento também, o mesmo documento Lumen Gentium, que vai falar da Virgem Maria, vai dizer, né? Falando sobre a Virgem Maria, diz, a Virgem Maria no mistério da missão de Cristo, ou seja, a grandeza dela está ligada a Cristo e a missão de Cristo. Então, para a gente ver a grandeza de José, nós precisamos ver a missão que Deus lhe deu. E quando vemos a missão que Deus deu a José, aí nós entendemos a grandeza de fato desse personagem, e vemos como a igreja era tão grande e tão misterioso, que hoje a igreja reconhece, 20 séculos depois, que essa percepção foi crescendo no decurso dos séculos. Hoje a igreja tem muito mais devoção, a devoção a São José é muito maior hoje do que era nos primeiros séculos, do que era talvez na idade patrística, ali no século IV, V, época de Agostinho. Na Idade Média, a devoção a São José já era grande, começou a despontar e a crescer muito, mas com o passar dos séculos ela só ia crescendo, só ia aumentando. E curiosamente os grandes santos de cada época se revelaram grandes devotos desse santo. Assim, por exemplo, Teresa d'Ávila, ali pelo século XV, foi alguém que fomentou e motivou muito essa devoção. Depois, no século XX, grande santo João XXIII e muitos outros eram devotos dele. E a gente vê como o Espírito vai dando à igreja aquilo que ela precisa naquele tempo. Hoje nós conseguimos olhar para a história e perceber como talvez não fosse conveniente nos primeiros séculos
uma devoção muito grande a São José, ou um destaque muito grande a ele, porque a igreja ainda estava, à luz do Espírito Santo, conseguindo perceber as grandezas do mistério de Cristo, e como ele era filho do Pai dos céus, da mesma natureza. Talvez não fosse conveniente ressaltar muito a figura de José, seu pai na terra, seu pai adotivo, porque isso poderia talvez causar confusão. Então justamente o fato dele ser relatado ali nos evangelhos com muita discrição fez com que ele passasse despercebido, quase que uma sombra ali. Mas aí com o tempo a gente vai percebendo que era uma sombra que protegia, né, para usar essa imagem, uma sombra que protegia a Virgem Maria e o menino Jesus. E à medida que os séculos foram passando, e que já estava muito clara, bem esclarecida para a fé católica, a divindade de Jesus, e que ele era filho do Pai dos céus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e que isso já era uma verdade de fé incontestável, que estava muito clara, a Trindade, assim por diante. Agora já pode, como que aquela devoção que estava como que congelada, agora o sol já pode bater ali, descongelar, e aquela devoção fluir de geração em geração na igreja e ir crescendo como uma grande torrente, né? Ou uma bola de neve crescendo cada vez mais, né? Agora nós já podemos conhecer a figura de São José. O Espírito Santo já pode ir revelando aos poucos à igreja a grandeza desse personagem. E repito, a gente vê a grandeza dele olhando para a sua missão. Pensemos na missão de São José. Deus fez nada mais, nada menos do que confiar a ele Maria e Jesus, seus grandes tesouros. A Virgem Maria, obra-prima da criação, concebida sem pecado, preparada para ser mãe do Salvador. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Olha a grandeza dessa mulher, da sua missão também, como foi importante. E o menino Jesus, o que dizer, né? O Verbo se fez carne, aquele que já existia desde o princípio, antes da criação, que é criador junto com o Pai, o Eterno, entra na história como uma criança, como um menino frágil, nascido numa família pobre, num lugar sem importância como Nazaré. Pois bem, os grandes tesouros que Deus tem, o próprio Jesus, esse é o meu filho amado, em quem eu pus todo o meu amor, escutai-o. Olha aí, ele pega esses dois grandes tesouros e entrega para aquele homem, para aquele justo, para aquele varão fiel, cumpridor da lei. José, toma Maria e o menino Jesus, cuida deles, toma conta deles, alimenta-os com trabalho, né, com seu suor, faz com que esse menino cresça, com que ele tenha uma referência masculina. Como foi importante a missão de José, todos os anos indo com sua esposa e seu filho a Jerusalém para as festas da Páscoa, todo sábado na sinagoga, ouvindo a palavra de Deus, acolhendo, guardando no coração, ensinando a sua profissão ao seu filho. Eu fico imaginando isso. José não se fez de rogado em nenhum momento, né? Ele que era simples, humilde, um carpinteiro. Bom, eu vou ter que formar esse menino, ele vai ser um rei, vai ser o grande salvador. Quem sou eu para fazer isso? Mas bom, é o que eu sei, é o que eu posso fazer. Vou dar a ele o que eu tenho de melhor, vou ensinar a ele a minha profissão. Ensinou o menino Jesus a ser carpinteiro. E Jesus, Deus feito homem, se dignou ser conhecido como filho do carpinteiro. A gente vê isso e pensa, né, na grandeza, né, de São José, e de como Jesus dignifica ali a simplicidade do trabalho. E São José, de fato, é alguém extraordinário para nós. E nós vimos aí muitos patriarcas e santos aí da antiga aliança: Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, o rei Davi. E um dos títulos de José, que tem na sua ladainha, é Luz dos Patriarcas. De fato, ele é considerado como que o grande patriarca. De todos os patriarcas, ele é o maior. A igreja pode dizer com ousadia: maior que Abraão, maior que Davi, maior que o rei Davi, maior do que todos os patriarcas. Que eles são patriarcas porque são pais do povo de Deus, né? Pais daquele povo de Israel e do novo Israel. José é mais que isso, José é pai de Jesus. A Escritura diz, a Virgem Maria diz: teu pai e eu. Ele é de fato filho adotivo de José, Jesus.
Olha a grandeza dele. Então Deus pegou todo o seu tesouro e entregou a José para que ele tomasse conta. E de fato nós vemos como ele cumpre ali, né, diversos sinais que estavam previstos ali nos patriarcas. Nós destacamos muito a fé de Abraão, por exemplo, homem cheio de fé, que acreditou no que parecia impossível, quando já a sua mulher era estéril, que eles iriam conceber, e depois aceitou, inclusive consentiu na imolação do seu próprio filho, até o anjo segurar ali a espada, falando: não precisa imolar o seu filho. Por isso Deus falou: seu nome é bendito, todas as gerações serão benditas no teu nome, será grande. E o povo de Israel chamava Abraão nosso pai na fé. Olha aí, a gente vê isso. Como é que isso se cumpre com perfeição em José? Vejamos a fé extraordinária de São José. Muitas coisas nós podemos destacar em São José, mas não podemos deixar de lado a sua fé. Que homem de fé extraordinária, uma fé obediencial, uma fé que obedeceu, que soube ouvir, acolher, guardar no coração. Mas que fé teve esse homem? Acreditou a vida inteira num sonho. Foi num sonho que o anjo lhe apareceu, como apareceu a José, seu xará, lá no Antigo Testamento, né? Filho de Jacó, também teve várias revelações em sonho, e eram xarás também. Também nisso ele é imagem de José, pai de Jesus, o José lá no Antigo Testamento. E aliás, tem mais uma coisa que ele é imagem também. Nós vemos lá pelo Antigo Testamento que José, né, ele se tornou o superintendente lá do Egito e administrava todos os bens, e na época de fartura ele recolheu 1/5 do trigo e armazenou para o tempo de fome que viria. E aí depois diz lá o texto do Gênesis que José conseguiu armazenar, junto com, né, a colaboração do Egito, ele armazenou tanto trigo que renunciou-se a contar, porque ultrapassava toda medida. Era tanto trigo que não dava para contar. Eles começaram a contar, desistiram. Tem muito, não dava para contar, de tanto trigo que eles armazenaram. Olha aí, uma figura de José do Novo Testamento, a quem foi confiado também um tesouro que ele deveria tomar conta, e que era um tesouro tão grande, Maria e Jesus, mas era um tesouro tão grande que ultrapassava toda medida. Não dá para contar, não dá para medir a grandeza do tesouro que foi confiado a José, para que ele administrasse e desse a todos, como fez lá o do Antigo Testamento, né? Então, falava em sonhos a José, e José acreditou a vida inteira num sonho. O anjo apareceu para a Virgem Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Começou a pensar no que aquilo queria dizer. Falou: você vai conceber um filho, ele será grande, o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, vai reinar para sempre sobre os filhos de Jacó. Como vai ser isso? Não, o Espírito Santo vai vir sobre ti, não se aflige. Eis aqui a serva do Senhor. Olha aí. E para José como foi? Foi num sonho. Viu ali a sua noiva grávida, não entendeu, pensou em deixá-la, abandoná-la em segredo, para assumir para si a culpa, mesmo sem compreender o que acontecia ali. E alguns inclusive vão chegar a dizer que ele acreditava mais na Virgem Maria do que nos seus olhos, e no que seus olhos viam, e confiava mais na virtude dela, e que pensava: se há algo de extraordinário aqui, também por isso eu devo me retirar. Quem sou eu para tomá-la como esposa? E concebe isso no seu coração, naquele momento mais doloroso da sua vida, mais angustiante para José, mais difícil. E nesse momento tão difícil e tão duro, ele consegue o que pareceria impossível: conciliar o sono e dormir. Eu sempre penso sobre isso. Às vezes, quando eu estou aflito com questões ou problemas para resolver, insolúveis, absolutamente, né? Assim, meu Deus, e agora não vai acabar, não vou ter como resolver isso, que fim do mundo, né? e tal, e o que vai ser? Eu falo assim: acho que o problema de José era um pouquinho maior que o meu, né? Então, e ele conseguiu dormir, isso é incrível, conciliou o sono, se deitou e dormiu. E aí Deus falou para ele no sonho. Tem um ditado que eu gosto, que diz assim: a noite é boa conselheira. Já ouviram esse ditado? Já, né? A noite é boa conselheira. Outro dia eu ouvi ele em uma outra versão: ouve o que te diz o teu travesseiro. Legal, boa. É a mesma coisa, né? Mas falado com outras palavras. É um bom ditado. E é verdade, a noite é boa conselheira. Às vezes convém não tomar uma decisão à noite, a gente se precipita, às vezes está cansado,
tem essa mística da noite, né, da ausência de luz. O dia nasce, traz a luz, traz a sabedoria. Às vezes a gente consegue resolver um problema com muito mais serenidade. Então isso de conseguir dormir na hora difícil, quando a gente tem um problema grande para resolver, isso também é um ato de fé. Vamos pensar se não é. É um ato de fé, é entregar o problema na mão de Deus. Senhor, está na hora de dormir, eu estou cansado, eu tenho que dormir, senão amanhã não sonho aqui. Eu vou dormir, está na sua mão. Dom Bosco costumava fazer muito isso, né? Falava, deixa que Nossa Senhora vai costurar aí tudo que a gente rasgar de noite, como a minha mãe costura as roupas das crianças que rasgam aí no oratório durante o dia. Então, isso, a gente conseguir conciliar o sono ali nessa hora é um ato de fé. A gente sabe como é difícil, né? Mas pensemos nisso também. Muitas vezes a nossa insônia, a nossa aflição, dificuldade para descansar, para repousar, pode ser isso, a nossa preocupação de ter tudo na mão. Como eu vou fazer? Que nem a Virgem Maria. Como se fará isso? Deixa o Espírito Santo vai agir, deixa Deus agir. Então, entrega e vai dormir. Dorme. E aí no sonho Deus falou para José. E disse para ele, olha, não tenhas medo de tomar Maria como tua esposa, porque ela concebeu por obra do Espírito Santo. E ele acreditou naquele sonho a vida toda. É bem verdade que tinha outra coisinha que lhe favorecia para acreditar, que era a virtude da Virgem Maria. Isso era o sinal que ele tinha, né? Ele acreditou na virtude, no valor da sua noiva e na palavra do anjo. Mas assim, ele mostra de fato uma fé profunda, muito grande, que teve a vida inteira ali, né? E como ele alimentou, como ele forjou, como ele formou aquele menino. Eu lembro também de Davi, quando a gente via na novena, foi até no domingo, se não me engano, falando que ele queria construir uma casa para a Arca da Aliança. E também, olha aí, de noite no sonho, Deus fala a Natan. Olha como é que de fato a noite é boa conselheira, né? Às vezes eu estou na paróquia também, tem uma reunião de noite, ou estamos resolvendo qualquer coisa, aí já está tarde, né? Eu estou querendo ir dormir, já tá. Aí eu uso essa desculpa, né? Gente, a noite é boa conselheira, né? Vamos dormir, a gente resolve isso depois. Mas é bom mesmo, a gente já sabe, a noite é boa conselheira. Então vamos embora e depois a gente resolve. Mas funciona assim. Não é questão de ficar protelando também as coisas que têm que ser feitas, claro, né? A gente só também não se afligir. Mas eu dizia de Davi, né? E ele queria construir uma casa para o Senhor. Natan falou, faz como o teu coração mandar, Deus está contigo. Mas naquela noite Deus falou a Natan em sonho, ele quer construir uma casa para mim. Eu pedi, eu não acompanhei eles pelo deserto? Não, eu é que vou construir uma casa para ele. Vou firmar sua descendência. Olha aí, nasce a esperança messiânica do filho de Davi. E José era da família de Davi. José era descendente de Davi. E tinha a grandeza do coração daquele rei também, daquele seu ascendente. E Deus, na verdade, diz a mesma coisa para José: eu vou construir uma casa para você. Eu vou firmar contigo uma aliança e vou construir uma casa. E a casa que ele constrói para José é justamente essa, a Sagrada Família. Aquela família, a Virgem Maria, o menino Jesus. E ele é que toma conta ali. Ali a gente já prevê um pouco o Evangelho, né? Aquele que é maior é o que serve, é o mais humilde ali, é a criança dos três. E depois a Virgem Maria ali também, obediente ali, né, ao seu esposo, como era naquele contexto, né? Então a gente vê aí a grandeza de São José. E várias outras coisas nós podemos perceber, pegando ali na Antiga Aliança. Eu tenho para mim que Jesus aprendeu a ser homem com seu pai, com José, não tenho dúvida disso. Ele deveria ser muito parecido com a sua mãe, certamente, né? Até por uma questão científica, né? Até por uma questão de cromossomos, né? Ele deveria parecer muito com a sua mãe, a Virgem Maria. Devia olhar para o menino Jesus e falar, mas é a cara da mãe. Pois é. Só que eu tenho para mim que ele tinha os traços do pai, o sorriso do pai, o jeito de se expressar, de falar. As pessoas deviam olhar para ele e falar assim, olha, mas não dá para dizer que não é filho de Maria e José, né? Aí José se calava, como era hábito dele, e falava, olha a obra completa que Deus fez, né? Me deu um filho e ainda deu um menino parecido comigo também, né? Devia parecer muito com José. É com José que Jesus aprendeu, não só carpintaria, mas aprendeu a ser homem. Foi dele que ele colheu toda a sua virilidade, e foi um varão, de fato, Jesus, inspirado em José, aquele grande patriarca, né? E é nessa sequência, depois que nós temos a figura, por exemplo, dos 12 apóstolos, né? Nós temos aqui no Evangelho hoje, deixa
eu pegar aqui, a Virgem Maria com os 12 apóstolos, né? Reunidos já depois da ressurreição de Jesus em Pentecostes. Olha aqui, os 12 apóstolos, entre eles Judas Tadeu, nosso padroeiro, estava lá. Todos eles, os 12 apóstolos, perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Nós sabemos, os irmãos, aqueles foram criados juntos, né? Parentes mais próximos ali de Jesus. Todos eles juntos ali. Então nós vemos como José é quem prepara, quem de alguma maneira permite que isso possa acontecer, quem fornece essa possibilidade de Jesus se tornar um adulto, um homem, com um pai, com uma família, com uma profissão, mesmo sendo simples, né? E nós vemos ali, né, naquela passagem, aos 12 anos, eu quis pegar ela também, porque ali nós temos a presença de José. Por que você fez isso? Ele fala, né, a mãe fala, por que fizeste isso conosco, meu filho? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. E Jesus diz, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Aqui não começou ainda o ministério público de Jesus, mas está quase começando. Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. É o versículo que a gente pegou de tema para hoje. Jesus, obediente a José. Como foi obediente, vamos dizer, a toda essa tradição da antiga aliança. Jesus entrou nessa história na plenitude dos tempos. Todos os que vieram antes dele, desde Adão, Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Elias, todos eles prepararam o caminho para que na plenitude dos tempos pudesse vir o Salvador, Jesus. E ele obedece a José, na figura de quem obedece a todos os outros, né? José, a grande luz dos patriarcas, desceu então com seus pais para Nazaré, cidade pequena, sem importância, e era-lhes obediente. Olha o valor que Jesus dá à família, a obediência ali ao pai e à mãe. Aí uma palavra sobre a Virgem Maria, tão bonita. Sua mãe conservava no coração todas essas coisas, meditava, guardava no coração tudo aquilo, mesmo sem entender ainda plenamente naquele momento. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O Salvador já está entre nós, já tem 12 anos, já tem noção da sua missão. Eu devo estar na casa do Pai. Já sinaliza aqui, eu tenho para mim, não só eu, a igreja sempre viu, nesses 3 dias de desaparecimento, ele já sinaliza os 3 dias da sua morte, né? Quase como que uma profecia, uma prefiguração para as dores que seus pais iriam enfrentar, sobretudo a sua mãe, que estava viva ali junto dele aos pés da cruz. Pois bem, Jesus já está entre nós com 12 anos, já tem noção da sua missão. Só falta crescer, só esperar, só amadurecer. Em poucos anos ele já vai ser adulto, já vai começar o tempo do seu ministério e já vai dar a salvação a todos nós. Graças também, muito especialmente, a José e a Maria. E depois ela está junto com a igreja, então, como a gente viu na primeira leitura, junto com a igreja, junto com os apóstolos, que dão então sequência a toda a igreja. Olha aí, ele é a coluna da igreja, que foi prefigurada em toda essa antiga aliança, e agora sim, foi edificada pelo Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra do apostolado de Pedro, dos outros 12. Então aqui a Virgem Maria agora é membro da igreja, junto com os outros apóstolos, membro mais eminente, mas ela faz parte da igreja. A gente vê esse caminho todo então, que é construído, né? E aí uma coisa que eu queria comentar, e aí por isso hoje é dia de São José, mas eu queria falar tanto da Sagrada Família e falar também da Virgem Maria, né? Que está sempre ali ao lado de José, como sua esposa, claro, e como mãe de Jesus. E fazer essa reflexão, porque assim, nós fizemos esse caminho, e todos os personagens que nós vimos, vocês vão notar, foram homens, é ou não é? Olha aí, Adão, Abel, né? Os patriarcas, toda a história ali construída com homens, culminando em São José. Será que a mulher é deixada de lado por causa disso? Será que ela tem menos importância? Como a gente percebe o valor que ela tem? E como ela é enaltecida em toda a sua grandeza? Na Virgem Maria, muito especialmente, em Nossa Senhora. Ali,
naquela que é cheia de graça, quem Deus dá todos os dons e todos os talentos, né? Cumula de graça, cheia de graça. Com a grandeza da missão da Virgem Maria, ela vai também repercutindo a grandeza de todas as mulheres que vêm nessa história, algumas das quais nós citamos ali. Vem desde Eva, assim como Jesus é o novo Adão, a Virgem Maria é a nova Eva, que pela sua obediência desata o nó da desobediência de Eva. Nós vimos algumas mulheres aí da antiga aliança nesses dias, Judite, eu dizia, Débora, juíza, e tantas outras esposas dos patriarcas, Raquel, Rebeca e tantas outras, mas na Virgem Maria todas elas ganham a sua projeção maior. E eu queria refletir com vocês sobre isso também. Nós amanhã vamos estar celebrando São Judas Tadeu, que é um dos 12 apóstolos, que nós vimos ali, coluna da igreja. E eu quis fazer esse caminho para nós vermos como a igreja, que é edificada por Cristo, ela assim, vamos dizer, ela não nasce de repente, e ela não cai de paraquedas assim, não é isso? Um lugarzinho para você sentar, né, filho? Quer arrumar aí? Alguém arruma um lugarzinho para ele sentar aí, tá bom. Então veja, a igreja, ela foi prefigurada nos 12 apóstolos, aliás, na antiga aliança. Os 12 apóstolos então são o fundamento da igreja. Vamos prestar atenção aqui agora, ó, aqui, isso, vem comigo aqui, isso, muito bem. Então, os 12 fundamentos são os 12 apóstolos, e aí eu acho que isso tem ligação também com o que eu queria falar sobre as mulheres. Pensemos, por que Jesus não escolheu nenhuma mulher para ser apóstola? Por que ele escolheu 12 homens? As mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição. Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, ela é apóstola dos apóstolos. Tem uma tradição meio gaiata aí, que diz, na igreja, que Jesus apareceu primeiro para as mulheres, porque ele queria que todo mundo soubesse logo que ele tinha ressuscitado. Então, elas já iam espalhar a notícia. Mas essa é uma tradição apócrifa, tá? Isso não é de fé. O que é de fé é que ele apareceu para Maria Madalena primeiro, ela foi correndo avisar os 12, eles não acreditaram muito não. Mas depois ele aparece para os 12, eles são por isso testemunhas da fé, eles são testemunhas. Judas Tadeu e os outros testemunharam aquilo que viram, aquilo que eles tocaram, Jesus ressuscitado, testemunharam para nós. Nós não vimos, mas nós acreditamos no testemunho deles, por isso nós somos felizes. Você, Tomé, você acreditou porque viu? Ah, tá bom, mas bem-aventurados os que creram sem ter visto. Olha, somos nós. Tá bom, padre, você falou bonito isso, mas assim, você não respondeu. Por que Jesus não escolheu mulheres? Eu não quero dar uma resposta categórica aqui, nem acho que isso é de fé, mas à luz da Virgem Maria a gente percebe assim, que certamente não foi por mérito, porque senão ninguém mais do que ela teria o mérito de ser escolhida para ser apóstola, né? Mas ela não teria como ser apóstola, porque também os apóstolos, eles testemunhavam o que tinham visto e ouvido, e a Virgem Maria, eu tenho para mim, isso não é de fé também, mas assim, eu tenho para mim que quase que é de fé. Jesus não apareceu ressuscitado para a Virgem Maria. Ah, padre, que isso? Ninguém mais do que ela merecia. Mas receber uma aparição de Jesus ressuscitado não é mérito, é graça. E ela não teve essa graça. Mas ela não é cheia de graça? Ela teve uma graça melhor e maior. Qual é a verdadeira bem-aventurança? É crer sem ter visto. Ah, Tomé, você acreditou porque viu? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Eu tenho para mim que Jesus não apareceu para sua mãe ressuscitada, e por isso é que ela é modelo de fé para nós. Os apóstolos são testemunhas da fé, a Virgem Maria é modelo de fé para nós, porque ela também não viu. Se ela tivesse visto, ela seria testemunha, mas não poderia ser modelo de fé, porque ela está nos convidando a acreditar em algo que nós não vimos, mas ela viu. Para você é fácil, você viu, né? Mas a gente não viu, mas ela também não viu. Por isso ela pode dizer para nós, vale a pena acreditar no testemunho dos 12. Eu acreditei, e vocês devem comigo acreditar também. Mas não é essa ainda a resposta. Eu acho assim, eu tenho para mim que Jesus não aparece, vou logo ser assim, direto. Por que Jesus não escolhe nenhuma mulher para ser um dos 12 apóstolos? Eu acho que isso faz todo sentido em toda essa tradição que a gente viu
dos patriarcas, né? E como a mulher ali, na verdade, é a fonte da salvação, é o caminho da salvação, é ela quem abre a brecha, quem... Na antiga aliança, nas etapas da antiga aliança, para usar uma linguagem assim dos jovens do videogame, são as mulheres que fazem assim a gente passar de fase. Sabe quando a gente passa de fase? Sabe aquela hora que está difícil, que você não consegue passar de fase? O videogame, os jovens vão saber disso. Eu não sei porque eu sou muito ruim de videogame, mas você está lá jogando videogame, você não consegue passar, você pega, passa essa fase para mim que eu não estou conseguindo, aí seu amigo passa de fase, agora você pega e continua em frente. Aquele momento ali, aquele momento de crise, aquele momento difícil, ali é que a mulher entra, discretamente age e dá mais um passo na antiga aliança, no caminho de salvação até Cristo, né? Mas Jesus não escolhe uma mulher para os 12, eu tenho para mim que é porque... Por quê? Por que será que ele não escolhe um dos 12? Uma mulher para ser um dos 12 apóstolos. Eu tenho para mim que é porque ele sabia o que ia acontecer com os 12 apóstolos. Por isso ele não escolhe uma mulher. Ele sabia que os 12 apóstolos seriam mortos. Eles sabiam que eles iam ter que derramar o sangue. Tanto que quando Tiago e João pedem para sentar à direita e à esquerda, sabe o que vocês estão pedindo? Vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber? Vocês vão receber o batismo? Ah, podemos, vamos. Vocês vão. Mas olha, esse negócio de sentar à direita e à esquerda não é comigo não. Deixa, isso é para onde o Pai está preparando. Mas eles seriam mortos. Como foram de fato, os 12 apóstolos todos foram mortos. Então Jesus não escolhe uma mulher por causa disso. Porque ser apóstolo não é uma honra, uma dignidade. A dignidade, a igreja enaltece e valoriza, são os seus santos. Os seus santos. Isso nós temos muitas mulheres também que são santas, né? Esses sim que são enaltecidos e valorizados pela igreja. Mas os apóstolos, ele escolhe homens porque ele sabia que seriam sacrificados, que seriam martirizados. Esse é o sacerdote. O sacerdote é aquele que é chamado a dar a vida, a não olhar para si, mas para o outro, a não pensar nos próprios interesses, mas a, se for necessário, derramar o próprio sangue em favor do povo de Deus. Por isso Jesus preserva as mulheres. Eu tenho para mim que esse é o conceito. Por que as mulheres não podem ser padre? Por que a mulher não pode ser padre? Porque Jesus escolheu 12 apóstolos homens. E aí tem um monte de balela nesse... Ah, não, mas é porque naquela época a sociedade era muito machista, né? E aí por isso que Jesus não podia escolher. Aqui Jesus não podia. E Jesus não podia escolher. Como é que não podia? Jesus fazia o que ele queria. Alguém vai dar as cartas para Jesus? Ele que dá as cartas, ele que diz. Se ele quiser escolher, ele escolhia. Quem é que quer dizer não? Vão fazer o que com ele? Vão matar ele? Mataram mesmo. Então, ele sabia que ia acontecer mesmo, ele podia fazer o que ele quiser, ele era livre. Ah, não, mas é porque não pegava bem um monte de mulher andando com aqueles homens naquela época, o que o povo ia dizer? As mulheres andavam com ele sim, vai lá, Lucas 8, no iniciozinho de Lucas 8. Jesus ia de cidade em cidade, sempre os acompanhavam os 12 apóstolos, e com eles algumas mulheres, dentre as quais Joana, Susana, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana, Maria Madalena, de quem tinham saído os 7 demônios, e muitas outras que os ajudavam com seus bens. Olha aí, as mulheres andando com ele, discípulos e discípulas. Por que dessas ela não escolhe algumas? Ele não escolheu algumas. Não escolheu porque sabiam que se escolhesse elas seriam mortas. Por isso que não escolheu. Então Jesus não escolhe as mulheres por uma ideia de preservação. As mulheres têm que ser preservadas, porque a mulher é a fonte da vida. O homem pode ser imolado, o homem pode ser sacrificado se for necessário, mas a mulher não. Numa guerra, o exército manda os homens, a nação manda os homens, porque os homens morrem, mas depois a nação consegue se reerguer se as mulheres estiverem ali. Vai, a vida, a fonte da vida está ali, aquele povo pode, né, se reerguer, né? Então, eu vejo que essa questão, né, a gente foi falando dos homens, por isso que eu queria no último dia dar esse destaque à mulher, para que ficasse claro que não é que ela tem um papel secundário ou algo assim, mas é que esses homens, Deus chamou para que dessem a vida, como fez Moisés, dando a vida pelo povo, como fizeram todos esses outros, né?
E a mulher é aquela que é a fonte da vida e que nos dá a salvação. E é a plenitude, o máximo exemplo na Virgem Maria, né? Que ali ao lado de São José nos deu, né? O próprio Senhor, o próprio Jesus. Amanhã nós vamos então celebrar São Judas Tadeu, um desses 12 apóstolos, um desses que é a coluna da igreja, justamente porque é testemunha da fé. A nossa igreja é apostólica, a nossa igreja está fundada sob o testemunho, ela está fundada sobre o testemunho desses apóstolos, testemunho regado com sangue, testemunho que eles confirmaram com o próprio sangue, preferiram morrer do que negar aquilo que eles tinham visto e ouvido. Por isso mesmo, o seu testemunho é digno de crédito, tem credibilidade, né? Tá bom, vamos ficar de pé, vamos apresentar a Deus as nossas...